Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Rio Grande do Sul ganha primeiro presídio gerenciado pelos próprios condenados. E a boa notícia é que 8 em cada 10 recuperandos, como são chamados, não voltam ao crime. Violência entre vizinhos em Triunfo. Briga termina com morte de mãe e 3 filhos. Confira por que os empresários de lotação em Porto Alegre não querem aumentar o preço da passagem neste ano. E ainda, os prejuízos que a chuva causou na fronteira oeste. Uruguaiana decretou estado de emergência após ter chovido quase 400 milímetros em 3 dias. Veja a previsão completa do tempo no estado. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. A gente inicia o programa falando a respeito de um assunto que interessa a boa parte das pessoas que usam o transporte coletivo em Porto Alegre. Aqui na capital, os empresários de lotação tentam não aumentar o valor da passagem em 2019. A ideia é ter um preço mais competitivo para que os usuários, nós, não paremos de usar o serviço oferecido. No centro de Porto Alegre, a circulação é intensa. O sobe e desce de usuários indica que o lotação ainda representa um meio de transporte acessível. Todos os veículos têm ar-condicionado e no máximo 21 passageiros sentados. Mas o valor da passagem em R$ 6 parece que está no limite para muita gente. Está salgado. Poderia ser menos. De centavo em centavo é um montante, né? E para o bolso da pessoa que usa todo dia ou que usa seguido, já pesa mais. No ano passado, o reajuste do valor da tarifa ficou em R$ 6,02. A Prefeitura da capital arredondou para cima e o bilhete foi fixado em R$ 6,05. A dificuldade em dar o troco fez a Associação dos Transportadores de Passageiros em Lotação abrir mão desses 5 centavos. Agora, o desafio dos empresários é tornar esse tipo de transporte mais competitivo. Mas a categoria esbarra na legislação e na burocracia. O cálculo da tarifa dos lotações é vinculado ao preço da passagem de ônibus aqui em Porto Alegre. Isso acontece desde 2003, com a mudança na legislação do transporte público. O problema é que o índice atual pode elevar o preço do lotação já no mês que vem. Se isso se confirmar, os passageiros podem migrar para um outro tipo de transporte, que ganhou espaço e se popularizou aqui na capital gaúcha. Aplicativo. Com certeza. Quando vem um monte de gente, tipo, fazer aquele Uber que dá para compartilhado, acho que vale mais a pena muitas vezes, porque se tu somar o resultado dá quase o mesmo valor. O presidente da ATL disse que já encaminhou à Câmara de Vereadores, à EPTC e também à Procuradoria-Geral do município o pedido de revisão desse índice de cálculo. Para ele, o tipo de concorrência com o transporte por aplicativo é injusta. Hoje existe uma concorrência desleal, principalmente os aplicativos, que não tem compromissos trabalhistas, não tem compromisso nenhum, e nós temos todos os compromissos. Nós, com passageiro ou sem passageiro, nós temos que circular. Para manter o modal de transporte viável, as empresas estão dispostas a não reajustar a tarifa em 2019. Queremos manter para fazer com que o nosso usuário continue cativo usando o sistema lotação. Vamos mudar de assunto. A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul divulgou hoje estatísticas de criminalidade no ano passado. Ao analisar os índices, Luciane Coleman, existem notícias boas, notícias ruins. Vamos lá, por partes. Boa noite. Vamos por partes mesmo, Felipe. Boa noite para você, boa noite para o pessoal que está nos assistindo. Bom, o número de roubos, esse subiu aí 20%. 2018 teve 78 rouba-bancos, teve 78 ocorrências contra 65 em 2017. E muitos, desses casos de rouba-bancos, Felipe, nós mostramos aqui no segunda edição, foram praticados no interior,
Criminosos fortemente armados, usando moradores como escudos, né, cordão humano na frente dessas agências. E, infelizmente, além do dano material, em 2018 a gente também teve uma morte de um bancário durante troca de tiros entre polícia e assaltantes. Outro dado que assusta, né, desse balanço da Secretaria de Segurança é o de feminicídios. Aqueles crimes de ódio motivados pelo fato da vítima ser do sexo feminino e que a gente sabe que geralmente é cometido pelos companheiros ou ex-companheiros dessas vítimas e que também mostramos quase que frequentemente aqui, né, no jornal. No ano passado foram 117 mortes no Rio Grande do Sul, enquanto em 2017 foram 83. Um aumento aí de quase 41%. Nesse caso, Felipe, a Secretaria de Segurança disse que houve uma mudança aí na análise dos dados e que por isso alterou a estatística. Mas, eu não sei se você lembra, fim do ano passado, foram muitos casos de feminicídio aqui no estado. Bom, você fez uma reportagem ontem, inclusive esteve na troca de comando da Polícia Civil, na Dina Flor assumindo o comando, mostrando que em Viamão há um programa da Polícia Civil de Desenvolvimento, zerou o número em Viamão. Viamão é uma cidade de média para grande no contexto do Rio Grande do Sul. E que tem um índice de violência alto, Exato. né? Quer dizer, esse programa, se deu certo em Viamão, tem que ser replicado para todo o estado, né? A Polícia Civil tem que fazer algo. Mas o primeiro alerta é sempre a mulher tomar a atitude, né, Lu? Exatamente. E lá em Viamão eles têm esse trabalho em rede, né? Esse trabalho conjunto de todas as autoridades que vem dando certo e que realmente, como você disse, tem que ser replicado. Mas, Felipe, tem ainda uns dados positivos, viu? A gente também tem que dar espaço para os resultados positivos. Então, queda de quase 21% nos latrocínios, que são aqueles roubos com morte. Também diminuíram os furtos de veículos, né? Aqueles furtos, ou seja, quando a pessoa não está presente, foi uma queda de quase 15%. E também caiu aí quase 22% o número de homicídios, ou seja, temos também dados positivos. Tem que ser ressaltado, né, em relação um ano em relação ao outro. A gente espera que esse ano continue caindo em relação a 2018, porque a gente teve ali entre 2014, 2015, 2016 uma escalada da violência no Rio Grande do Sul que estava nos assustando. Ainda é muito alto o número de crimes no estado, os números são muito ruins, né? Mas nesse caso aí há uma diminuição, tem que ser saudada, né? Câmeras de segurança, e a gente vai continuar falando de polícia, inclusive, né? Exatamente. Câmeras de segurança flagraram um momento em que uma dupla armada invadiu um supermercado em Santa Maria, Lu. Pois é, a gente vê ali os assaltantes usando capacetes, entrando correndo, né, aí nesse mercado e foram direto para a área dos caixas. Eles obrigam funcionários, clientes a ir para o fundo da loja, como a gente vê ali nas imagens. Um dos ladrões obriga, inclusive, quem está na frente do mercado a entrar e se juntar lá com os outros reféns. Ele faz isso por 2 vezes. A gente vê em um momento ali da imagem que tem uma criança, né, entre os reféns, ou seja, no meio ali de todas as pessoas, né, que estão sofrendo aí esse assalto. Enquanto isso, o outro assaltante vai direto para os caixas, enfim, faz uma limpa em celulares, no dinheiro, pega também o dinheiro do escritório desse estabelecimento. Felizmente, nesse caso, ninguém ficou ferido e até agora esses assaltantes não foram localizados. Esse crime, ele aconteceu na tarde de sábado, mas apenas hoje, Felipe, é que a gente teve acesso a essas imagens, né, das câmeras de segurança. Eles souberam, né, rapidamente como agir, eles conheciam pelo jeito do espaço, estudaram o local, né, e não tiraram nunca os capacetes, né? Quer dizer, até para não ser identificado. Exatamente, não tem como ser identificados de pronto ali esses 2 bandidos. Bom, em triunfo, uma daquelas situações que deixa todos nós chocados. Uma briga entre vizinhos por causa do volume de um rádio terminou em 4 mortes. Testemunhas disseram à polícia que houve uma discussão entre vizinhos por volta das 11 da manhã desta quarta-feira. Ninguém esperava isso aqui, o nosso bairro aqui é um bairro bem calmo, a cidade é calma, nunca tinha acontecido esse tipo de coisa aí, né? Deuclides da Silva, de 45 anos, entrou em casa e voltou armado com uma faca. Ele matou Miriam Pereira, de 52 anos, e os 3 filhos dela, João Paulo, de 21, Valéria, de 28 e Valquíria Pereira Borges, de 30 anos. Tudo aconteceu aqui na frente.
E pela lesão que a gente pôde observar foi de estocada, assim, foi de uma facada precisa. Deuclides já havia discutido com os filhos da vítima outras vezes por causa do barulho. Eles já tinham desavenças, já tinham discussões banais por questão de som, questão de vizinhança. O homem já tinha passagens na polícia por ameaça. Que absurdo, a banalidade para se tirar 4 vidas, né? 4 vidas em função de uma briga de vizinhos como essa. Um jovem de 19 anos e 2 crianças de 12 e 5 anos de idade que estavam na casa conseguiram escapar do assassino. A polícia militar faz buscas na região para encontrar o criminoso. Tomara que façam isso rapidamente e que a justiça também dê um jeito rápido nesse caso aí. O Rio Grande do Sul passou a contar com um modelo diferente de penitenciária que já funciona em 10 estados brasileiros com bons resultados. A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC, garante menos reincidência no crime, depois que os apenados deixam o sistema. 8 em cada 10 recuperandos, que é a maneira como eles são chamados, não voltam ao crime. Grades e trancas de ferro indicam que vamos entrar em um local de segurança. Estamos em uma casa prisional do Rio Grande do Sul, mas esse não é um presídio como os outros. Aqui existe algo diferente. A esperança de resgatar a dignidade daqueles que cumprem pena. Quem realmente quer trabalhar, quer buscar um bom caminho, encontra. As histórias de vida de Luciano e João se cruzaram no maior presídio do país, a cadeia pública de Porto Alegre, também chamado de Presídio Central. Lá, quase 5.000 detentos esperam pelo julgamento ou cumprem pena. Os dois conheceram de perto o lado mais caótico do sistema prisional gaúcho. Por causa da boa conduta atrás das grades, foram escolhidos para um desafio. Eles são os primeiros multiplicadores de uma metodologia que prevê a ressocialização humanizada de apenados. O lema da APAC é proteger a sociedade, resgatar as vítimas e promover a justiça. A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados é uma entidade jurídica coordenada por voluntários e fiscalizada pelo Poder Judiciário, Executivo e Ministério Público. A metodologia surgiu em 1972, no interior de São Paulo. O prédio do Instituto Penal Pio Buch, do regime semiaberto, foi reformado com recursos da Justiça, do MP e do Estado. A capacidade inicial é de 40 detentos, que aqui são chamados de recuperandos. Nós temos um cronograma que ocupa o dia dos recuperandos das 6 da manhã às 10 da noite. As celas são chamadas de alojamentos. A cozinha, sala de orações, laboratório de atividades manuais e outros espaços onde serão feitas atividades. Tudo vai ser gerenciado pelos próprios recuperandos. Enquanto no sistema carcerário tradicional, o volume de reincidência ao crime chega a quase 80%, no método APAC a lógica se inverte. A média daqueles que retornam ao crime após a liberdade não chega a 20%. Nem todos são igual. Tem uns que querem continuar no crime, tem outros que querem mudar. E o meu caso é mudar. Cada um deve procurar o melhor para si, e eu estou procurando o melhor para mim. A sociedade pode se sentir protegida, verdadeiramente protegida, porque daqui vai sair cidadãos com dignidade, cidadãos que não querem mais errar, que não vão fazer os outros errar, que vão influenciar as pessoas a fazer o bem. É a primeira experiência no Rio Grande do Sul, já existem outros 10 estados, tomara que ela se multiplique no Rio Grande do Sul e continue com os bons resultados de 80% dos detentos saídos do método APAC sem reincidir no crime. A gente volta em instantes com as informações sobre os estragos que a chuva causou no oeste do estado. Em alguns pontos de Uruguaiana choveu quase 400 milímetros em apenas 3 dias. SBT Rio Grande, segunda edição.
Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. Rede Clipe. Simplifique. É Clipe. E Senac. Educação profissional mudando vidas. Estamos de volta com a segunda edição e a previsão de temporais na fronteira se confirmou. Lu, chuva, chuva e chuva na fronteira oeste. Pois é, são números até assim extraordinários, né? Negativamente, sim. Felipe. A gente vinha comentando sobre essa possibilidade de muita chuva já desde o início dessa semana, né? E infelizmente se confirmou. Olha só, esse dado, em 24 horas choveu mais de 200 milímetros. Nossa. Em alguns pontos de Uruguaiana, né? Ali em pontos do oeste, da Campanha, ou seja, em um dia, o equivalente à média de quase 2 meses de chuva. Dá para imaginar o que é isso, né? Sim. Uruguaiana e Alegrete, ali na fronteira oeste, já decretaram situação de emergência. E no interior de Alegrete, um trabalhador rural de 43 anos morreu depois que a casa onde ele estava, inclusive estava dormindo, foi atingida por uma árvore que caiu em razão dos fortes temporais. Vamos dar uma olhadinha na reportagem. Fortes ventos arrancaram o telhado desta escola municipal de Uruguaiana, na fronteira oeste do estado. A estrutura parou no meio da rua. A praça principal amanheceu coberta de árvores e galhos caídos. O teto desta empresa de agronegócios desabou. Nós tínhamos várias árvores caídas, com fios de alta tensão energizados, por sinal. E essas foram as primeiras áreas a serem interditadas, ruas fechadas completamente, evitando a passagem de pedestres, de pessoas da comunidade, para evitar o pior. Na área rural do município, barragens transbordaram. No lado argentino, em Paso de los Libres, mãe e filha morreram após o carro ser arrastado pela enxurrada. Imagens de satélite mostram a formação das nuvens carregadas na Argentina. A área escura é a tempestade que atingiu o Rio Grande do Sul. Esta meteorologista explica que os temporais gerados pelo aquecimento do Oceano Pacífico mudaram de rota neste verão. Aquela chuva mais prolongada, que seria o normal para aquela região centro-oeste e sudeste nessa época do ano, não estão ocorrendo justamente porque a umidade está toda concentrada, voltada para o sul do Brasil. O quadro é de alerta para desastre, até com proporções um pouco maiores que a gente está acostumado. Os temporais atingiram ainda a região da Campanha. Teve chuvarada em Bagé e Dom Pedrito, onde uma ponte rachou e foi interditada. Ruas de Santa Maria, no centro do estado, ficaram alagadas. O governador Eduardo Leite anunciou nas redes sociais ajuda aos municípios atingidos pelos temporais. E agora tem um desdobramento de tudo isso, né, para ser calculado ainda, que são as lavouras no Rio Grande do Sul. Porque a gente depende muito do agronegócio, qual é o futuro aí, quanto foi perdido em termos dessa chuva, principalmente nessa região produtora. E Lu, qual é a previsão para os próximos dias? Olha, Felipe, infelizmente as notícias não são boas, tá? Eu conversei com a Estael esta tarde e ela me confirmou, inclusive, um alerta da própria Defesa Civil, que seguem os alertas para esta quinta-feira e também para o fim de semana, ali para as regiões oeste e da Campanha, que já estão severamente atingidas, né, pelo excesso de chuvas. Para vocês terem uma ideia, ali no interior de Uruguaiana, nas últimas 72 horas, ou seja, nos últimos 3 dias, choveu quase 400 milímetros. Nossa Senhora! É muita chuva, Felipe. É quase 4 meses, entende? E até domingo pode chover mais 300 milímetros. Já pensou? 700 milímetros numa região? É algo realmente assustador. É transtorno na cidade, prejuízo no campo. Exatamente. Prejuízo também na cidade, né? Como a gente viu, escola já sem teto, ou seja, água entrando nas casas, enfim. A gente vai acompanhar aí os desdobramentos. Agora, no restante do estado, né? Fora ali a região oeste, Campanha e parte do centro, o sol aparece entre as nuvens, o vento quente piora a sensação de abafamento nessa quinta. No litoral, a chance de chuva é pequena, em Torres, máxima de 28 graus e em Bé deve ir a 29. Aqui em Porto Alegre pode chover à tarde, aí depois de um calorão de 36 graus nessa quinta. E como a gente vê, essa instabilidade continua até domingo, sempre intercalando, Felipe, períodos de sol e chuva. Lembrando que aqui na região metropolitana, aquele temporal não chega na mesma intensidade, porque nesse deslocamento ele acaba perdendo força até chegar aqui à região metropolitana e litoral. Tá bem, vamos acompanhar então e vamos torcer, né, para que os prejuízos, né, sejam minimizados. Né, a gente porque, afinal espera, de contas,
Vem chuva forte por aí. Muita. Obrigado, Lu. Boa noite. Uma ótima noite a todos. Mais notícias locais amanhã às 11h40 com o Marcelo Coelho. Tchau. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Rede Clipe. Simplifique, é Clipe. E Senac. Educação profissional, mudando vidas.